Receba a autoridade do céu para vencer as batalhas. Receba a autoridade do céu para confrontar os levantes em tuas voltas, para confrontar a confusão em tua volta. Louvado seja o nome do Senhor, com autoridade e com poder de filho, com sabedoria do céu, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na tua vida. Louvado seja Deus. Veja que um daquelas multidão, ele responde: mestre, eu trouxe o meu filho que tem um espírito mudo, e eu trouxe para ti o meu filho. E ele traz ali, louvado seja o nome do Senhor, em primeiro lugar, o relato acerca do problema do seu filho. Aquele homem, ele podia questionar acerca da multidão. Aquele homem, ele poderia apontar primeiro a falha dos discípulos de Jesus, mas primeiro ele traz para Jesus o seu problema. Ele diz: eu trouxe aqui o meu filho que é possuído por um espírito mudo. Ele traz para Jesus o problema, a causa do problema, a raiz do problema em primeiro lugar. Ele não chega para Jesus primeiro apontando as falhas dos seus discípulos, não. Ele não chega para Jesus primeiro tentando se defender no meio dos escribas, no meio daquela multidão, no meio daquela confusão. Mas ele traz para Jesus o problema porque ele tinha um objetivo. Ele queria a libertação do seu filho. Ele queria ver o seu filho curado. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque muitas e muitas vezes o problema dos nossos filhos são os nossos problemas. Não há como desvincular. O problema do filho é o problema da mãe. O problema do filho é o problema do pai. Porque o filho nada mais é do que a nossa extensão. O filho nada mais é do que um pedaço de nós, que vive fora de nós, mas dentro do nosso coração. E o problema do seu filho também era o seu problema. E pela revelação desta palavra eu quero te dizer que se o problema dos teus filhos não são mais o teu problema, você está doente, você precisa de uma cura e você precisa se voltar para Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele nos colocou aqui como responsáveis pelos nossos filhos. Jesus, ele colocou os nossos filhos na nossa responsabilidade para nós cuidar, para educarmos, para ensinar o caminho que deve andar, para que quando eles crescerem não se desviem dele. A partir do momento que nós viramos as costas para o nosso filho, a partir do momento que o problema do nosso filho não é o nosso problema, nós estamos doentes, nós precisamos buscar uma cura em Cristo para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E se Deus está me trazendo a memória, se Deus está me trazendo nesta palavra, esta revelação, é porque alguém que irá ser alcançado precisa ouvir esta palavra, precisa ter esse concerto com Deus, precisa ter esse encontro com Deus, porque os nossos filhos são a nossa responsabilidade. Os nossos filhos são a missão que Deus deu para as nossas vidas, para nós cuidar, para amar e para ensinar o caminho que devem andar. Nós vivemos em um contexto onde muitos filhos são criados com a avó, onde os pais abandonam os seus próprios filhos, porque ao invés de ter os filhos como bênção, como herança do Senhor, agora os filhos, para eles, passam a atrapalhar. Para muitos entendem que o filho é uma pedra de tropeço, para muitos entendem que o filho é um fardo pesado. E eu quero te dizer que se você pensa dessa maneira, você está doente espiritualmente e precisa encontrar o amor de Deus. O pai e a mãe não têm direito de virar as costas para o seu filho.